Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Prestamos atenção nessa frase de Jesus. Quero misericórdia e não sacrifício. Mas a que Jesus está se referindo? Lembrem, Jesus está se referindo justamente ao templo, né? Ou à forma como no Antigo Testamento o pecado era perdoado. Lembrem, no Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, então ela oferecia um sacrifício, né, expiatório. E aquele sacrifício justamente era o animal morria no lugar da pessoa. Por quê? Porque a pessoa que pecava, lembrem, né, ele é réu de morte, porque todo pecado leva à morte. Então, quando você ia ao templo e oferecia o sacrifício, você está oferecendo aquele animal para morrer no seu lugar. Mas, infelizmente, né, amados irmãos e irmãs, apesar daquela pedagogia, por quê? Porque o ofensor, ele via todo o sacrifício e, na mente dele, ele sabia, aquele animal está morrendo no meu lugar. Mas, infelizmente, não havia conversão, né? Mesmo o pecador acompanhando todo o ritual do sacrifício e percebendo que ele é que merecia a morte, mas não havia conversão. E por isso os pecados se multiplicavam e multiplicavam-se também os sacrifícios. E o que podemos então entender? Deus não vai se agradar de tal coisa, tanto que o profeta Isaías nos diz: Estou farto dos vossos sacrifícios, não quero mais gordura de carneiros, e não quero ver mais o sangue dos vossos holocaustos. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos, o que agrada a Deus é colocarmos em prática a sua palavra. Né? Lembra que Jesus diz, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? São aqueles que escutam a palavra do meu Pai e colocam em prática. Então, o que agrada a Deus é a prática da fidelidade, da justiça e da misericórdia. E assim, amados irmãos e irmãs, que a nossa fé não seja somente de boca, mas que tenham ações concretas, né, na construção do reino de Deus. Lembrem, se eu vejo injustiça no mundo, então sou convidado a testemunhar a minha fé, sendo também justiça. Lembrando aquilo que a gente repete, né, em São Francisco, na oração de São Francisco, quando ele diz, onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Então, que nós sejamos, amados irmãos e irmãs, aquilo que está faltando no mundo. Porque lembrem, aquilo que já tem demais já está sobrando. Mas aquilo que está faltando, né? Que nos leva a praticar a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Ser no mundo aquilo que está faltando. Ser o amor,
ser o perdão, né? Ser aquelas coisas boas que o mundo precisa. Então, que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe nosso vídeo e tenham todos um bom dia.